A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja de Augusto Vasconcelos, da Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e nossa missionária Nájila, sua esposa. E pastor presidente do campo de Campo Grande, pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Então, hoje nós iniciaremos as pré-aulas do quarto trimestre da revista Betel do ano de 2023, no qual nesse trimestre nós vamos falar sobre a terceira carta de João, terceira epístola de João, que é onde nós vamos estudar durante todo esse trimestre. E aqui já é interessante que é uma epístola com apenas 15 versículos, é um capítulo só com 15 versículos. E dessa carta, dessa epístola, o nosso comentarista, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, conseguiu extrair 14 lições. Então veja que importância tem essa carta, tão pequena essa carta, mas que traz grandes conhecimentos para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Então durante todo esse trimestre estaremos estudando sobre a terceira carta de João. E para começar, nós iniciaremos hoje com a lição de número 1, onde ela vai vir como título o seguinte: o verdadeiro discípulo anda na verdade. E aí a gente vai entender a necessidade que nós temos de ser verdadeiros discípulos de Cristo. Quando ele traz aqui no título anda na verdade, ele quer nos dizer que a gente deve ter continuidade na verdade. Eu não posso dizer a verdade, eu não posso fazer a verdade, eu não posso praticar a verdade somente em um período da minha caminhada cristã. Eu preciso ser a verdade em toda a minha caminhada, em todo o meu trajeto. Andar significa continuidade, estar sempre falando a verdade, sempre caminhando, porque o nosso Senhor Jesus é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos destacar para os nossos alunos que o discípulo de Cristo, ele anda na verdade, porque Cristo é a verdade. A verdade é um atributo de Deus. A verdade é aquilo que liberta o homem, a verdade é aquilo que transforma, é a palavra do Senhor que santifica. Então a gente precisa estar sempre na verdade, para a honra e glória do Senhor, para que todos vejam e reconheçam em nós a verdade cristã na nossa caminhada. E nós vamos ver aqui durante a lição como isso é importante. Então ele já iniciou com esse título e o nosso texto áureo, ele vai dizer que muito se alegrava, né? O autor João, o discípulo, o apóstolo João, que é o mesmo que escreveu os evangelhos, o evangelho de João. Então ele está se alegrando porque vieram pessoas, vieram irmãos testemunhar sobre a vida de um homem chamado Gaio. Era um discípulo de João que ele deixou responsável pelaquela igreja ali na Ásia Menor, e as pessoas vinham para João e diziam como foi bom, como é bom ter ele lá, e testemunhavam como ele andava na verdade e como ele tinha continuidade da verdade, ele falava e vivia a verdade. Como isso é bom, meu, quando as pessoas testificam por nós. Não foi o próprio Gaio que falou que andava na verdade, foram as pessoas que estavam em volta, foram lá em João, testificaram da conduta cristã desse homem. Então na lição, durante o trimestre, nós vamos falar justamente sobre 3 pessoas: o apóstolo João, que é o autor, na verdade 5, né? O apóstolo João, Gaio, Demétrio, Diófres e o Senhor Jesus, né? Então a gente vai ver que são os 5 personagens que aparecem, apesar de Jesus Cristo não aparecer escrito na carta, mas ele aparece como o nome. Então a gente vai entender que ele está se referindo a Jesus. Então a gente vai perceber durante todo o trimestre a carta girando em torno desses personagens.
onde nós vamos ter Gaio e Demétrio como cristãos verdadeiros, como aqueles que dão testemunho da verdade, o espelho que nós devemos seguir, e onde nós vamos ter Diótrefes, ele totalmente fora, andando na mentira e tendo como pai o diabo. Então a gente vai precisar entender a necessidade que temos de andar na verdade, porque Cristo é a verdade. Quando a gente não está na verdade, a gente infelizmente está na mão do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então quando você não anda na verdade, não fala a verdade, não pratica a verdade, não testemunha da verdade, você está trabalhando com a mentira, está trabalhando com o diabo, porque o diabo sim, ele é pai da mentira. Então durante toda a lição a gente vai entender isso. E aí depois ele vem na verdade aplicada, destaque para o seu aluno, que ele vai falar, ó, nossa conduta em todas as áreas devem refletir o nosso comportamento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Ou seja, a palavra da verdade é a Bíblia, é a conduta, é a regra de fé. E a gente precisa em todas as áreas da nossa vida refletir essa verdade. Como é difícil, muitas pessoas são verdadeiras dentro da igreja, mas quando saem da igreja, só Jesus Cristo. As pessoas não gostam de conversar, não se relacionam, não fazem acordos, não contratam, porque a pessoa ela não tem a verdade ali na sua caminhada. Então a gente precisa entender sobre a necessidade que nós temos de andar na verdade em todas as nossas áreas da nossa vida. Isso é fundamental. Nós não podemos deixar áreas escaparem, porque a verdade precisa estar em todas as nossas vidas, todas as áreas da vida. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno. E aí a lição vai iniciar, mesmo, aqui com o capítulo 1, onde ele vai falar sobre João, Gaio, Demétrio e Diótrefes, conforme eu falei no início. E aí você destaque para o seu aluno que João vai dizer que Gaio e Demétrio, eles são cristãos verdadeiros, que têm um caráter de obreiro, têm comprometimento com a verdade, enquanto que Diótrefes, ele fica fora dessa lista porque ele caminha mal, ele anda contra a verdade. Então a gente tem que entender isso. Diótrefes ignorava a verdade, desprezava seu líder João. Então durante a lição a gente vai entender isso e a gente precisa destacar o comportamento errado de Diótrefes, para que a gente possa não repeti-lo, porque João vai ser bem claro quando ele diz assim, olha, imite o que é bom, imite aqueles que fazem o bem, não ande conforme o mal, porque quem faz o mal nunca viu a Deus. Então guarde isso no teu coração, destaque para os nossos alunos, que é necessário a gente andar na verdade, respeitar as autoridades, enquanto que Diótrefes não fez nada disso. Por isso ele vem sendo gravemente criticado aqui na carta de João. Aí a gente vai ver quem foi João. João foi filho de Zebedeu, o mesmo do Evangelho, é aquele que andou com Jesus, discípulo de Jesus, o discípulo amado que colocou a cabeça no peito de Cristo. É aquele João mesmo que foi para a ilha de Patmos, que vai fazer o Apocalipse. É o mesmo João que faz essas cartas, entendeu? Ele escreve 3 cartas e nós estamos estudando a 3ª carta, justamente para isso. Era o discípulo amado. Então pode destacar para os seus alunos como João veio caminhando desde lá que Jesus chamou ele como discípulo, pois ele caminha toda a sua vida se dedicando ao ministério, e ele vai desenvolver esses grandes papéis, escrever essas cartas, aí depois vai ser revelado o Apocalipse a ele. Então ele tem um homem de grande destaque na caminhada cristã, porque um dia ele se dedicou a Cristo, se entregou em espírito e em verdade, e o Senhor achou graça em João para que ele fizesse toda essa obra. Então a gente precisa entender sobre essa necessidade. Na introdução ele vai dizer que o verbo mais destacado de João é sobre falar sobre a unidade e a santidade, é justamente quem? Verdade. A verdade é o termo mais destacado. Então é isso que a gente precisa entender e destacar para os nossos alunos. A verdade precisa estar sempre pronta na nossa vida, sempre permanente.
para que a gente possa ser destacado lá no céu. Nem sempre falar a verdade aqui, nem sempre trabalhar com a verdade aqui, nos destaca entre os homens, mas lá no céu, com certeza, está sendo destacado diante do Senhor. E aí ele vai continuar a lição. Agora a gente tem uma parte aqui interessante no comentarista do professor. Ele vai dizer: nenhum professor foi jamais a encarnação de seus ensinos, com exceção de Jesus. Jesus ensinava e praticava de forma natural. Ele encarnava tudo que Jesus ensinava, ele dava testemunho, provava que era possível justamente por ele. Jesus, ele praticava aquilo que ele falava, mostrando que era possível ser feito. Então ele é um professor por excelência, porque o que ele falava, ele vivia, o que ele vivia, ele falava, ele não tinha variação. Isso que nós precisamos buscar. Busque trabalhar, ter a continuidade na sua vida do que você fala. Procure ensinar na verdade e viver aquilo que você fala, para que você tenha esse destaque também e seja reconhecido como um discípulo de Cristo que anda na verdade, porque o nosso mestre, o nosso Jesus, ele vem para ensinar a verdade, ele é a verdade. Então quem anda com Cristo precisa ser a verdade também. Então ele vai destacar aqui também que o termo verdade aparece 74 vezes no Evangelho de João, em grande das vezes por próprio Jesus que falava: em verdade vos digo. Então esse termo é muito destacado no Evangelho, então para ver a importância dessa prática verdadeira. Depois o capítulo 1.2 podemos destacar para os nossos alunos que ele vai vir dizendo quem foi Gaio e Demétrio, né? Gaio era o líder, Demétrio era um cooperador, e ele vai destacar Gaio dizendo que ele era um obreiro generoso, hospitaleiro, que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Então você vê o que destacava Gaio, um obreiro generoso, hospitaleiro, porque naquela época a palavra de Deus, o Evangelho, ele era pregado de forma itinerante. Então as pessoas aprendiam com os apóstolos, com os discípulos de Jesus e iam levando, contando o que viram, o que ouviam, e isso precisava de ter uma estrutura. Então quando chegava ali um missionário, alguém diferente, esse Gaio falava: fique aqui, eu vou te dar um apoio, vou te ajudar, vou te facilitar para que você leve a palavra. E ele e fazia isso de forma natural, generosa, sem querer recompensas por isso. E as pessoas que estavam em volta viam esse comportamento em Gaio e tinham isso de uma boa conduta na vida de Gaio. E esse testemunho que chegava em João. Por isso Gaio teve todo esse destaque, porque ele tinha amor pela obra do Senhor, ele fazia de tudo para que pudesse ajudar. Ele era um líder, ele tinha uma igreja, João tinha dado essa responsabilidade, mas ele não se colocou num pedestal de soberba, num pedestal de egoísmo e dizer: não, eu sou o líder, eles que façam o que tiver que fazer, eu não vou mexer em nada, eles que têm que trazer para mim, porque eu que governo, eu que lidero a igreja aqui. Não, mesmo como líder, mesmo como responsável, ele abria as portas, ele conseguia arrumar pessoas ali para ficar na casa dele e facilitava o processo da evangelização naquela época. Então destaque isso, a generosidade e a hospitalidade de Gaio. Demétrio também era um cooperador de Gaio, que trabalhava ali junto. E ao contrário do Diótrefes, ele procurava o quê? Construir ao invés de destruir. Procurava manter Deus no centro da sua vida em oposição a si mesmo. É de grande destaque a vida de Demétrio também, aonde a gente vai ver que ele era um cristão que ele procurava melhorar o relacionamento entre os irmãos, ele queria melhorar ali a vida dos missionários, ele procurava construir relacionamentos com as pessoas que estavam pregando a palavra para fortalecer a igreja. Ele ajudava o líder Gaio, ele era submisso, ele era amigo, ele era cooperador, ele trabalhava em favor do Evangelho, para construir, para ajudar, para curar, para libertar, para levar a verdade às pessoas que não tinham. Enquanto Diótrefes não. Diótrefes ele procurava
o bem para ele. Ele procurava fazer as coisas a seu favor, ele era egoísta, ele era soberbo. Então as pessoas não podiam confiar nele. Então ele não respeitava João na liderança como apóstolo, ele era insubmisso. E tudo isso trouxe muitos problemas para a evangelização naquela época. Diótrefes era usado por Satanás, era um cavalo do diabo para atrapalhar a pregação do evangelho. Essas pessoas precisam ser repreendidas no poder do sangue de Cristo, precisa ser repreendido no poder da palavra, com amor, com sabedoria, mas precisa ser repreendido na verdade, para que eles parem de servir como inimigos do evangelho, parem de servir como instrumentos de Satanás. E é isso que esses homens estavam tentando fazer, estavam tentando diminuir a influência de Diótrefes no ambiente, mas a verdade sempre vence. Então as pessoas procuravam imitar Gaio e Demétrio. Por isso João está falando: imite quem faz o bem, imite quem faz a palavra, quem anda na verdade. Os que estão fora, afaste-se deles. Paulo vai dizer claramente: olha, esses homens que não respeitam, que são insubmissos, eles não servem a Cristo, eles não estão ligados no corpo. Então se afaste, pregue o evangelho, pregue para eles, pregue, mas não viva na convivência, porque eles, uma maçã podre estraga toda a caixa, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então por isso Paulo está dizendo: afaste dessas pessoas que não andam na verdade. Então temos que ter cuidado com isso. Demétrio era um homem que vivia ali a boa reputação, era leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Eles foram grandes colaboradores de João. Destaque isso para o seu aluno. Quando a gente faz o bem, fala a verdade, cuida da obra do Senhor, a gente não precisa se defender, a gente não precisa falar nada. O próprio povo, a nuvem de testemunha que está em volta, vai dar testemunho nosso para bem ou para mal. As pessoas que conhecem, que estão em volta, vão falar. Então não se preocupe em fazer para aparecer, faça tranquilamente, que as pessoas que estão em volta vão dar testemunho a seu favor, e a obra do Senhor e o nome do Senhor será glorificado para a honra e glória do Senhor. E aí a gente vai ver aqui no comentarista, ele vai dizer: como estamos sendo conhecidos? E a verdade e a fidelidade pode ser vista no nosso ministério e vida pessoal? Uma questão que a gente pode levar para os nossos alunos, pedir para eles fazerem uma reflexão: como estamos sendo conhecidos? A verdade e a fidelidade podem ser vistas em nosso ministério e vida pessoal? Leve essa reflexão para os seus alunos. E aí, se você tivesse que se identificar, você seria Demétrio ou você seria Diótrefes? Traga essa reflexão para o seu aluno, para que ele pense, porque ainda é tempo, meu irmão. Destaque para eles que ainda é tempo, mesmo que você esteja caminhando como Diótrefes, ainda temos o sangue de Cristo, ainda temos a oportunidade de nos arrepender e começar a caminhar como Demétrio, como Gaio, ter destaque, se arrepender, mudar a nossa estrutura, a nossa caminhada. Ainda há tempo, mas a pessoa precisa reconhecer e mudar a sua história, buscar um arrependimento em Cristo, que é fiel para perdoar. Mas é necessário a gente se arrepender. E aí aqui no 1.3 ele vai destacar justamente quem foi Diótrefes, a pessoa que era contrária a Gaio e Demétrio. Diótrefes foi um péssimo trabalhador, um péssimo obreiro, um homem que estava sendo influenciado por Satanás para atrapalhar. Ele vivia de forma obstinada e falava o que não devia, causava mágoas nos irmãos, conflitos na comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Era um mau discípulo, ambicioso, caluniador, indigno de servir na igreja, soberbo. A Bíblia vai dizer que a soberba é o princípio da ruína, é o início da ruína. A soberba, ela precede a ruína. Esse homem, ele era um homem egoísta, um homem soberbo. Ele causava mal ali no ambiente, porque ele buscava as coisas para ele, o destaque pessoal. Ele não estava preocupado
em levar Cristo para a pessoa. Como João falou lá, João Batista, que ele cresça e eu diminua. Diótrefes era ao contrário, que eu cresça e que Jesus suma. A preocupação dele era ele aparecer, ele tinha que fazer o que achava melhor. Ele não respeitava João como apóstolo, ele não respeitava João com a autoridade de aquele que andou com Cristo, ele não era submisso. Isso causava mágoa, isso causava atritos. Enquanto Demétrio procurava construir relacionamentos, Diótrefes destruía relacionamentos, entrava no meio das pessoas, entrava no meio da igreja, falava, não, isso não tem nada a ver, segue o que eu falo, isso vai dar certo não, faz como eu estou fazendo, eu que estou certo, eu vou ser o destaque, eu quero ser o primeiro. E ele levava a destruição, a mágoa, ele tratava mal os irmãos, ele falava asperamente com os idosos, com as pessoas que estavam mais à frente, mais sensíveis, e ele destruía tudo o que os outros estavam fazendo para melhorar. E aí a gente vai entender que por isso é que Paulo vai dizer, olha, afaste-se deles. Diótrefes estava completamente destacado, desconectado do corpo, porque ele era desleal às autoridades. Então precisa se fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo na autoridade que nos é superior. Dentro da igreja, ao nosso pastor, ao nosso coordenador, ao nosso dirigente. Dentro de casa, a esposa com o seu marido, o filho com o pai. Como você está se relacionando com pessoas que têm mais autoridade que você? Você tem sido submisso? Você tem sido sujeito a elas? Deus não suporta o soberbo, Deus não suporta o exaltado, Deus não suporta o arrogante. Ele vai abater. Sabe, a gente precisa entender isso. O humilde com o Senhor, ele se sobressai, mas o exaltado o Senhor abate. Deus não suporta. Foi o primeiro problema que Deus teve com Satanás, foi justamente esse: a soberba, a arrogância do diabo. Tentou colocar o seu trono ao nível de Deus. Deus falou, não dá, comigo não consigo trabalhar com pessoas arrogantes, soberbas, vai se afastar de mim. Então a gente precisa entender, no relacionamento sim, como você tem lidado com suas lideranças, o que ele pede, o que ele fala, você critica ou você faz de bom grado. O que João falava, Gaio e Demétrio faziam de boa índole, com o coração alegre em obedecer, enquanto que Diótrefes tentava sempre transformar, quebrar, mudar, fazer do jeito que ele queria, e isso causava transtorno, magoava pessoas. Destaque isso para o seu aluno. Nós, como cristãos, nós precisamos ser pessoas abençoadoras, pessoas que levam a paz, pessoas que levam a construção, a recuperação, a cura. Nós não podemos ser pessoas que levam a destruição, que acabam de dar o último empurrão, sabe? Pegam relacionamentos que estão na beira do precipício e você vai lá como crente e empurra para acabar. Não, esse não é o papel. Nosso papel é recuperar, é transformar com a verdade, levar o amor ao que está caído, levar o perdão, levar a transformação, mudar a história. É isso que a gente precisa entender, mesmo que venha nos causar dor, mesmo que a gente tenha que abrir mão de nós, assim como Demétrio fez. Ele abriu mão de si para que Cristo cresça. Entenda bem uma coisa, o nosso Senhor Jesus é um Deus que se esvaziou da sua glória para vir andar neste mundo como nós, como carne. Ele se esvaziou. Olha só, o Mestre, o Senhor deixou a sua glória para andar aqui. E quantas pessoas querem se encher de glória para andar aqui? É totalmente incompatível com o que Jesus fez. Então a gente precisa ser sempre vazio de nós mesmos, vazio do ego, vazio de nós próprios, para que o Espírito Santo tenha espaço para preencher. Enquanto a gente está cheio de egoísmo, de soberba, de arrogância, não sobra espaço para que o Espírito Santo entre. Destaque isso para o seu aluno. A nossa caminhada é de esvaziamento, que ele cresça e que eu diminua, que eu possa abrir mão da minha carne, da minha vontade, da vingança, da mágoa, da ressentimento. Abra mão de tudo para que Cristo possa viver em você. E aí sim, você vai ter capacidade de reconhecer, de reconectar, de recomeçar, de abençoar, de ajudar as pessoas.
É isso que a gente precisa fazer. Ande na verdade. Aparência de cristão, aparência de piedade na vestimenta, na visão, mas também na caminhada. Por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo: existem muitos que falam da piedade, mas negam ela nas suas atitudes. Falam que conhecem a Deus, mas negam. Observe os frutos, destaque para o seu aluno. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, aquele que está enxertado em mim dá frutos, e frutos de boa qualidade, frutos de verdade. Então observe o fruto de que você está dando. Peça o seu aluno para fazer uma reflexão. Nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, e os nossos frutos precisam ser iguais aos da videira. Os frutos nossos precisam ser iguais aos que Cristo dava, para que a gente possa se reconhecer. Não tem como eu ser enxertado numa mangueira e dar goiaba. Não tem como eu ser enxertado numa videira e dar azeitona. Eu preciso dar o fruto da árvore onde eu estou enxertado. E é isso que a gente precisa entender. Você pode até ter poucos frutos. Aí o pai, que é o lavrador, vai vir, vai te limpar, vai te podar, vai te arrumar para que você dê mais frutos. Mas você não pode dar frutos falsos. Você não pode dar frutos errados. Você não pode estar enxertado na mangueira e dar goiaba. Eu não posso estar enxertado em Cristo e ir lá destruir o meu irmão, destruir o casamento do meu irmão, destruir o emprego do meu irmão, destruir as coisas que o meu irmão fez, que os irmãos da igreja fizeram. Eu não posso, com a minha vida, fazer com que uma pessoa se afaste de Cristo e vá para o inferno, porque isso não foram os frutos que o meu mestre Senhor Jesus deu. Então eu preciso entender que eu tenho que trazer as pessoas para o reino. Eu preciso policiar a minha vida. Destaque para o seu aluno isso. Mostre para ele, para que ele avalie a caminhada, os frutos que ele está dando, e pense: as pessoas olham para mim e se achegam para Cristo, ou eles olham para mim e se afastam de Cristo? Que tipo de fruto eu estou dando? Nós precisamos entender isso. Por isso a gente precisa andar na verdade, porque naquele grande dia Deus vai cobrar de cada um de nós o sangue das pessoas na nossa mão. Pessoas que você fez maldade, que você magoou, que fizeram, que souberam do seu testemunho ruim e se afastaram de Cristo, naquele grande dia vai ser cobrado da sua mão o sangue deles. E aí? Posso eu ter nas mãos vazias me apresentar ao Senhor? Talvez sim, tendo a mão vazia, mas muito pior do que ter a mão vazia, ter a mão cheia do sangue dos inocentes que se perderam por causa da minha vida. Isso é a minha responsabilidade. A Bíblia vai dizer: ai daquele que faz um pequenino meu se tropeçar. Era melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao rio. Então nós precisamos entender. As pessoas olham para a minha vida, as nuvens de testemunho que está à nossa volta, olham para nós e se achega e glorifica o nome do Senhor através da nossa vida, ou olham para mim e digam que eu ser crente, eu quero nada. Para ser igual a esse cara aí, não passo nem perto de uma igreja. E aí? Nós precisamos vigiar muito por causa disso. Você levantou a bandeira de Cristo, então mantenha ela até o final e faça por onde ser reconhecido como um cristão de verdade. Então destaque isso para o seu aluno. Aqui a gente termina o capítulo 1, e aí tem aqui o eu ensinei que. Mais uma vez eu oriento os irmãos, peço seu aluno algum para ler essa parte, para que eles retornem o raciocínio e voltem para a caminhada. E aí ele vai dizer que temos que nós, mais precioso, que marca o nosso caráter, é o que passaremos adiante. Um discípulo é reconhecido, bem ou mal, por aquilo que está evidenciando em sua vida. No caso de Gaio e Demétrio, era a verdade. Na vida de Gaio e Demétrio, o que destacavam neles era a verdade. Há mais de 2000 anos esses homens viveram, e hoje, 2023, nós estamos falando justamente deles e usando eles como exemplo. Será que daqui a 2000 anos alguém vai poder usar a minha vida como exemplo? Usar a sua vida como exemplo para poder chegarmos a Cristo? Quem sabe? Então nós precisamos viver hoje para que a nossa vida passe para amanhã um legado, um testemunho. Como é bom, meu irmão,
você ser reconhecido por uma obra de Cristo bem feita. Como é bom alguém dar testemunho de você. Como é bom quando as pessoas falam, verdadeiramente eu vejo Cristo na sua vida. Por causa da tua vida eu continuo caminhando. Por causa da tua vida que eu vejo dentro das dificuldades, eu não desisto. E por causa de você eu continuo caminhando e Cristo tem andado comigo. Como é bom ser referência para que Cristo se destaque. Que o mundo possa, Cristo em mim ver. O que eu tenho que fazer? Guarda o contato com o teu Salvador. O contato com Ele é guardado através da palavra. Viver o que está escrito, botar em prática, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. A maior pregação, ela é feita através do testemunho. Pregue, se possível for, com palavra, mas pregue sempre com o seu testemunho. Muitas das vezes as pessoas você nem sabe, mas elas te conhecem, elas te observam e estão indo para Cristo por causa da sua vida. Elas se admiram de ver como você luta, como você passa pelas dificuldades, como você tem suportado as aflições desse mundo e continua com a bandeira erguida de Cristo na sua vida. Você mesmo diante das dificuldades não tem lançado a mão à iniquidade. Isso é destaque. Existem pessoas que estão vendo. Naquele grande dia vai colocar uma pedrinha na sua coroa e vai dizer, olha, por causa do seu comportamento lá, aquele grupo ali se salvou. Aquele grupo ali deixou o pecado e quis ser cristão igual a você, porque viram você resistindo às tentações, resistindo às lutas e se mantendo fiel para a honra e glória do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. O capítulo 2, a gente vai avançando aqui, aonde ele vai dizer o que é a verdade. Ele vem simplesmente definindo verdade. Verdade na caminhada cristã não é simplesmente o contrário da mentira, não. Sabe? A verdade é uma palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a que liberta, é o Cristo, é um atributo dele. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é absoluta, a verdade liberta, a verdade sempre aparece, ela tem que prevalecer. Não, a gente precisa entender que a verdade, ela é libertadora. Ela quando chega é a palavra do Senhor. A verdade é que nos santifica. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Nós precisamos dizer e vivermos a verdade que está escrito na palavra de Deus. Não é a minha verdade, não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que eu sei. É o que a Bíblia diz, porque ela sim é a palavra da verdade. E aí ele vai no 2.1, ele vai falar sobre andar na verdade. É justamente o título que nós destacamos lá no início, da ideia de continuidade. Ele vai falar que o diabo é o pai da mentira, ensinando que não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Ou seja, ele já destaca aqui, nosso comentarista, que o diabo é o pai da mentira. Então, se você é cristão, você não pode passar nem perto da mentira, porque quem é atributo da mentira é o diabo. Então, se você é filho de Deus, a mentira não pode fazer parte da sua vida. E aqui precisa nos ter um destaque muito interessante. Fique atento com aquela história, com as mentirinhas, raposinhas, sabe? Aquela história do seu filho fala, ó, estão te chamando lá no portão. Aí você diz que eu não estou. É mentira, meu irmão. A Bíblia não apoia isso. Alguém liga no telefone, você diz, não estou não. Fala para ele que eu não estou. São mentiras do dia a dia que a gente precisa tirar, porque quem mente é o diabo. Então a gente precisa viver a verdade, por mais que doa, por mais que dê prejuízo, por mais que você passe vergonha muitas das vezes, fale a verdade, mantenha-se íntegro o seu compromisso. Pessoas que marcam e não vão, pessoas que marcam horário e chegam depois, isso tudo é mentira, isso tudo está contra a palavra do Senhor, porque a verdade é absoluta. Por isso ele está falando aqui, andar na verdade. Lembra lá, textual, a verdade aplicada? É todas as áreas da nossa vida em verdade. Então,
É o seu comprometimento na pontualidade, na verdade do que fala, no que você passa para as pessoas. Todas as áreas precisam ser verdadeiras. Então não adianta você fazer jeitinho, querer burlar, querer trampolhar, porque ele está falando aqui para nós, andar na verdade, continuidade. Então não é só por uma parte, é por todo o trajeto. Nenhuma mentira vem da verdade. Quem anda na verdade prega e vive o que ensina e está em unidade com Jesus. Por mais que doa, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Por mais que seja difícil, fale sempre a verdade, porque ela vai libertar, ela vai mudar a história e ela vai fazer a diferença na sua vida. Falar a verdade liberta, traz paz. Quem engana está sempre preocupado, está sempre tentando defender a mentira. E a gente precisa entender que na mentira Jesus não está. Então, se você quer viver com Cristo, ande na verdade, fale a verdade, testemunhe a verdade, viva a palavra de Deus que é a verdade. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Destaque para o seu aluno. Capítulo 2.2, ele vai dizer, defender a verdade. Então o Senhor está sempre alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos do mentiroso. Então a gente precisa entender aqui no 2.2, ele vai destacar o que João falou para Gaio. Amado, faça o bem, e é de Deus. Mas ou melhor, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então ele está orientando aqui, ó, defenda a verdade. Defenda sempre, porque o Senhor está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos do inimigo. Não deixar que a mentira ganhe. Então a gente precisa estar sempre do lado da verdade. Defender, ó, João combateu Diótrefes justamente por ele estar ao lado oposto da verdade. Diótrefes, ele trabalhava com a mentira, ele tentava fazer o que não era para ele fazer, ele falava sobre as coisas que não era para ele falar, ele se colocava acima de João como líder. Na verdade o líder era João. Então isso a gente precisa entender. Não deixe essa situação guiar a sua vida. Defenda sempre a verdade, por mais que você seja minoria, por mais que você esteja sozinho na verdade, Deus estará contigo. Aqui ele está dizendo, olha, não imite quem faz o erro. Muitas das vezes a gente tem a facilidade, como foi falado até no trimestre passado, de imitar e de desanimar diante das adversidades. O líder não está fazendo, o sacerdote não está fazendo, o dirigente não faz, por que eu vou fazer também? Eu vou me desanimar, vou parar também. Mas na verdade ele está dizendo, sigas quem faz o bem, entendeu? Faça o bem que é de Deus. Ou seja, não imite quem faz o mal, faça a diferença, seja minoria no certo, porque Deus é com quem faz o certo, Deus é com quem fala a verdade. Então você com Cristo é sempre maioria, por mais que a pessoa desanime, por mais que desistam, porque as coisas não estão acontecendo, porque o líder, porque o pastor fez isso, fez aquilo errado, porque o presidente faz, porque alguém fez, político, não interessa. A palavra do Senhor, que é a verdade, diz para a gente fazer o bem, fazer o certo, falar a verdade. E João está dizendo aqui, amado, imite quem faz o bem, faça o certo e Deus vai nos abençoar. Então destaque isso para o seu aluno aqui, defenda a verdade, sempre faça a verdade, fale a verdade, porque assim Deus vai se agradar da nossa caminhada. 2.3, amar a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui vemos o estilo da vida cristã exibido por Gaio e Demétrio, em oposição ao de Diótrefes. Justamente Diótrefes não amava a verdade, mas Gaio e Demétrio sim amavam a verdade. Aí quando Paulo vai definir o que é amor lá em Coríntios, no capítulo 13, aí ele vai dizer que o amor
não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, quando Diótrefes chegava no meio do pessoal e dizia: não, João, não precisa não, eu que sou o líder, eu que sei, eu que faço, vocês vão atender o que eu estou orientando. Ele estava sendo injusto, porque na verdade o líder era João. Na verdade o líder era Gaio, que João tinha colocado. Então, em Diótrefes não havia amor, não existia amor. Existia soberba, egoísmo, amor a si próprio. Por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, e isso tem sido veemente para nós, desde o trimestre passado: nos últimos tempos aparecerão homens presunçosos, arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo, irreconciliáveis, incapazes de perdoar, desrespeitosos de pai e mãe, entendeu? Infiéis no contrato. Amante de si mesmo quer dizer o quê? Que busca só as coisas que ele acha que é bom para ele, mesmo que prejudique as pessoas. Quando você dá a sua palavra, quando você aperta uma mão, quando você diz que vai fazer, você se compromete, cumpra, nem que você tenha que morrer para isso, para que você seja justo e verdadeiro com o que você está falando. Isso é amar o próximo, isso é ser fiel no amor. Quantas pessoas vão lá na frente do pastor e diz: você fiel na morte, você fiel na doença, na riqueza, na pobreza, e no primeiro problema, não, pastor, arrumei outro. Mas e o que você disse lá, o contrato que fez? Não, apaga aí, faz de novo aqui. Não, a verdade é uma só. O amor não folga com a injustiça. Quando você não cumpre o que está falando, é injusto. Você deu a sua palavra e não cumpriu. Então você está sendo injusto. O amor não se alegra com isso. Ele se alegra com a verdade. Esse era o estilo de vida demonstrado por Gaio e Demétrio. Então a gente precisa destacar para o nosso aluno: você gosta de falar a verdade? Você cumpre o que promete? Quando você assina um contrato, você é fiel até lá, mesmo que te dê prejuízo? Quando você dá a sua palavra, você cumpre? As pessoas têm prazer em combinar com você, as pessoas têm prazer em estar com você, as pessoas têm segurança em te alugar alguma coisa, em te emprestar alguma coisa. Você empresta, você pega, você devolve, você paga. Como é que está a tua caminhada, meu irmão? Nós somos a verdade. Como é que está conosco? Muitas das vezes a gente tem que precisar ficar atento a isso, amar a verdade. Procure viver o que você diz, cumpra o que você fala, para que você possa ter Cristo e as pessoas tenham prazer de andar contigo. E aí ele vai destacar o que eu já falei: um discípulo cheio de si não pode representar o Cristo que se esvaziou. Diótrefes, ele estava todo arrogante, só queria as coisas para ele. E aí ele não pode representar Cristo. Se Cristo se esvaziou, deixou toda a sua glória para viver simples e humilde, como é que a gente vai viver de forma soberba e arrogante? É incompatível, como a gente já falou lá no início. Então destaque para o seu aluno isso. Isso tudo precisa ser feito uma reflexão diária. A nossa vida cristã precisa ser refletida diária. Avalie o que as pessoas comentam, o que as pessoas falam. Observe o que as pessoas que estão à sua volta estão comentando de você. Será que você tem cumprido o contrato, cumprido as palavras? Quando você marca uma hora, você chega na hora, chega depois? Como é que é a sua caminhada? Como é que tem sido? Você precisa fazer uma avaliação, pedir o Espírito Santo para nos ajudar, para se revelar, mostrar onde estão as nossas falhas, nossas manchas, para que a verdade sempre esteja prevalecendo sobre nós. E assim a gente possa estar agradando e honrando ao Senhor. Aí a gente vai ter lá: eu ensinei que o verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade. Mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. Conhecer, pregar, viver, defender e amar. Tudo isso a gente precisa fazer pela palavra do Senhor, pela verdade. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente vai aqui para o capítulo 3, já iniciando
caminhando para o final da lição, onde nós vamos ver o poder de um discípulo de Cristo. O poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A definição de Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Então o poder do autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Ou seja, o crente, o cristão, ele só tem poder se ele estiver com a vida e a sua conduta afinadinha com a palavra. Senão ele não tem poder nenhum. É um sino que tine, que não sai som. O que faz a diferença não é rodar, não é rodopiar, não é pular, não é atravessar, não é fazer aviãozinho. O que faz a diferença na vida do cristão é resplandecer a palavra de Deus no seu dia a dia, quando ninguém está vendo. É ser verdade, seja dia ou seja noite, seja na frente de todos ou não seja. É ser verdade. Aí é que faz a diferença, o poder do discípulo de Cristo. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. E aí ele vem, 3.1, o poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. Então a gente tem que entender isso. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Sabe isso aqui? O domínio próprio, o fruto do Espírito. A Bíblia vai dizer que aquele que não controla a si mesmo é uma cidade sem muros. Então, se a gente precisa entender e precisa fazer isso, a gente precisa estar sempre pronto a cumprir o que a palavra do Senhor diz. Precisa ter sempre pronto a nos controlar, a abrir mão do nosso ego, a abrir mão da nossa carne, para que a gente possa, enfim, ensinar as pessoas como deve agir. Quantas pessoas falam para as pessoas, não coma, não beba, mas quando as pessoas viram a costa, ele vai lá, ele mesmo come, ele mesmo bebe. Fala para as pessoas, não adultere, mas aí ele mesmo vai lá e adultera. Fala para a pessoa, não minta, mas ele mesmo mente. Então, não tem um domínio sobre si mesmo. Então, não tem autoridade, não tem poder para ensinar. Então, a gente precisa guardar isso no nosso coração. Vai trabalhar com a palavra, vai ensinar com a autoridade. Então você precisa se controlar e fazer a diferença. E o que Jesus falou lá para Nicodemo, destaque isso para os seus alunos. Ora, Nicodemo, necessário é que tu nasça de novo. Nós precisamos ter nascido da água e do Espírito para conseguir ter poder para ensinar. Primeiro nós precisamos nos limpar, nos trabalhar, nos aperfeiçoar, nos dominar, nos controlar, para depois levar a palavra para alguém. Porque senão, quando eu vou lá ensinar e as coisas acontecem comigo, eu faço diferente do que eu estou ensinando. Isso é um desserviço. Era justamente o que Diótrefes fazia. Ele simplesmente pregava, ele falava uma coisa e vivia outra, atrapalhava todo o ambiente. Entendeu? Então a gente precisa ter essa visão de poder, de capacidade de ensinar. Primeiro a gente tem que dominar a si mesmo e fazer a nossa parte. Aí depois ele vai dizer, o poder para liderar. Para você poder liderar alguém, meu irmão, o primeiro passo é saber obedecer a alguém. Não tem como você ser um bom líder, não tem como você ser uma boa referência, se lá atrás você não soube obedecer, se você não é submisso, se você não reconhece a autoridade, se você não é fiel aos contratos, aos fiéis ao que você fala, como é que você vai liderar alguém? Gaio era um servo de Deus, se destacava na igreja local por sua conduta no dia a dia. É isso que faz a diferença. Ele não se achava autossuficiente, ele sabia que precisava seguir as orientações de João, ele sabia que precisava seguir as orientações de Cristo, ele precisava seguir a palavra do Senhor. Então destaque isso, para você poder liderar alguém, falar alguma coisa, e todos nós somos líderes em algum lugar, meu.
Você pode ser líder em casa, liderando seus filhos, sua esposa, seu marido. Você lidera lá no serviço alguém. Sempre vai ter alguém que vai ser abaixo, que vai ter submissão a você. Você vai precisar ensinar a liderar. Mas sempre vai ter alguém que vai nos liderar, vai ser acima de nós. Então eu preciso obedecer para poder ensinar. Eu só posso liderar se eu sou bom obediente, se eu sou um bom servo. Então a gente precisa destacar isso aí para os nossos alunos. Foi a conduta de Gaio que fez a diferença na sua liderança. Aí ele vai dizer assim, ó: o verdadeiro discípulo reconhece suas limitações, não é soberbo diante de suas virtudes, busca respeitar a autoridade que Deus instituiu, reconhecendo e submetendo seu chamado em humildade, onde há arrogância, há falta de unidade. Se o discípulo de Cristo, ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo, libertar-se do ego. Aqui é complicado, a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. Quantas pessoas deixam Cristo de lado para poder fazer o que o seu ego manda, meu? Quantas pessoas abrem mão da palavra do Senhor, da caminhada com Cristo, porque não consegue negar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quer achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, ele a achará. Então a gente precisa ter esse cuidado. Abra mão do seu ego, das suas vontades, meu. Seja feliz em cumprir a vontade do Senhor. Se alegre em saber que o que você está fazendo é uma alegria para o Senhor Jesus. Se alegre em entender que a sua conduta está sendo aplaudida por Deus, por mais que as pessoas em volta te chamem de bobo, chamem de trouxa, que você é bobo, que você é muito bobo, que é isso, que é aquilo. Não importa, se Jesus está te aplaudindo, não tem problema nenhum perder a cabeça. É isso que João mostrou para a gente, João Batista. Jesus olhou para ele e disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. É isso que a gente precisa ouvir de Cristo. Mesmo que no final arranquem a cabeça, como fizeram com João. Tudo aqui é passageiro. Mas lá no céu ele foi aplaudido, ele vive lá até hoje. A eternidade ao lado do Senhor. E teve o reconhecimento. Deus falou para ele: olha, tu foi um bom servo, tu é bom e fiel. A Bíblia diz que ele estava no ventre da Isabel. João Batista estava no ventre, era uma criança, um feto, ainda estava se formando. Quando Maria entra com Jesus na barriga, aquele menino salta dentro da barriga de sua mãe Isabel, porque ele viu ali o seu líder, a sua referência. Aquilo ali é um momento ímpar. Antes mesmo de se formar, João Batista já estava reconhecendo: ali vai o meu Senhor, aquele que eu não sou digno nem de amarrar as alpacas. Isso é o destaque. Quando ele abre mão dentro da barriga da mãe, ele já estava abrindo mão, dizendo: Cristo, que tu cresça diante de mim, eu quero fazer a tua vontade, o meu chamado é preparar para ti as tuas veredas. E ele se alegra dentro do ventre. Que alegria de João em fazer a vontade do Senhor. Será que nós temos essa alegria, meu irmão? Fazer a vontade de Deus, mesmo que doa na nossa carne, que faça abrirmos mão de nossos desejos. Porque as pessoas não conseguem negar prazeres da carne para viver o que a palavra do Senhor diz, porque estão fascinadas por Satanás nesse mundo da terra. Estão pensando nas coisas terrenas. Mas aquele que tem a mente de Cristo, que pensa nas coisas celestiais, ele se alegra em fazer a vontade do Pai que está na palavra. Se a Bíblia diz para perdoar, ele perdoa. Se a Bíblia diz para não fazer, ele não faz. Se a Bíblia diz para ele fazer, ele faz. Ele se alegra em ser aplaudido pelo céu. Ele se alegra em ser reconhecido pelo céu. Quantos na caminhada cristã estão preocupados em fazer o que as pessoas à volta estão dizendo para fazer? Estão preocupados em receber aplauso dos homens,
aplausos da sua carne, aplausos da sua consciência, enquanto Deus lá no céu está reprovando e dizendo: estão longe de mim, nunca me conheceram. Então destaque isso para o seu aluno. Tenha a identificação para quem saber que para ser um bom líder precisa obedecer. E obedecer sempre a Cristo, porque Ele é o líder por excelência. Ele é o nosso Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O único digno de ser adorado, o único digno de ser obedecido e exaltado. Então quando a gente obedece e destaca e faz a vontade dEle, essa é a nossa alegria. Por isso Paulo diz: eu sigo e prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. O meu viver é Cristo, morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é ganho. Não importa mais nada neste mundo, que vier é lucro. O que eu quero fazer é que Cristo coloque um sorriso no rosto quando olhar para a minha vida. É isso que faz a diferença. Então, a gente precisa entender isso. Vamos lá, capítulo 3.3, o poder para servir, né? Aqui ele vai dizer o seguinte, que o ministério é serviço e não ser visto. Diótrefes buscava poder humano, fama, status. Sua busca por primazia não tinha limite. No coração do homem carnal existe o anseio de ser grande, ser reconhecido e afamado. Para quem trabalha na obra de Deus, isso é um grande perigo. O carnal não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Aí vem um escritor e diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O discípulo aprovado é aquele que serve e o seu serviço terá repercussão na eternidade. Olha aí. Poder para servir. A verdade nos dá condições de servir. A gente precisa obedecer. Primeiro precisamos atender o que Cristo espera de nós. Jesus falou: aguardem, está aqui, diz, aguardem em Jerusalém até que seja revestido de poder, para que daí vocês possam caminhar. As pessoas, os discípulos aguardaram. Dali eles foram e fizeram um grande trabalho no Evangelho. O serviço não é para ser visto, é simplesmente para a gente servir a Cristo. Não busque fama, destaque. Mas eu faço e ninguém reconhece, mas eu faço e ninguém fala, mas eu faço e é isso. Olha, meu irmão, você não faz para ser reconhecido pelos homens. A nossa glória é ser reconhecido por Cristo. É o que ele falou para João Batista: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa fazer o que a vontade do Senhor espera. Está aí, a lição está nos falando. O poder para servir. Lembra de Daniel? Abriu mão, meu irmão. Renunciou os manjares do rei para poder ser fiel ao Deus de Israel. Aquilo que ele sabia que alegrava ao Senhor era comer a comida que Deus tinha dito que eles poderiam comer. O que alegrava a Daniel era saber que ele tinha que fazer o que Deus tinha orientado a Moisés: não coma nada que seja sacrificado a ídolos. E ele observou que naquele lugar que Nabucodonosor fazia, as coisas eram oferecidas a ídolos, eram alimentos que não eram previstos para o judeu comer. Mas ele estava com fome, ele estava isolado, eles estavam em outra terra, ele estava longe, ninguém estava vendo. Mas ele tinha o poder de servir, ele sabia que o que alegrava a Deus não era abrir mão daquilo ali. Então ele abriu mão de alegrar o seu corpo, de saciar a sua carne, de matar a sua vontade, mesmo vendo seus amigos, seus colegas judeus fazendo. Daniel e seus 3 amigos íntimos, eles abriram mão do manjar do rei porque sabia que aquilo ali não agradava ao Senhor, quem eles queriam alegrar, em quem eles queriam servir, em quem eles queriam obedecer. Nós precisamos nos dias de hoje entender isso. Abra mão, não tem problema. Se eu sei que isso aqui desagrada ao Senhor, fazer determinada coisa desagrada ao Senhor, abra mão, não faça. Faça o que Cristo agrada a Ele, porque na hora certa Ele vai nos recompensar
E naquele grande dia você vai entrar no reino dos céus para receber a recompensa. É isso que a gente precisa entender. O nosso Senhor é Cristo, não somos nós mesmos. O papel do servo, a alegria do servo é ver o seu Senhor feliz. A alegria do servo é fazer com que o seu Senhor sorria pela vida dele. Quando Deus se agrada de nós, Ele derrama suas bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Por isso vale a pena a gente ficar firme, porque a gente precisa do poder de Deus para caminhar. O nosso status, a nossa soberba, o egoísmo, a nossa carne não vai nos dar condições de caminhar até o céu. Talvez você consiga caminhar na terra, mas vai tropeçar e vai cair. Quem nos sustenta é o poder de Deus. Por isso Jesus disse lá: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É aquele que acredita nos mandamentos e cumpre. Então Jesus está falando para nós: sirva e sirva por excelência, porque Jesus serviu ao Pai por excelência, cumpriu tudo que o Pai mandou, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo sendo difícil, tudo ele cumpriu. E por isso ele recebeu a recompensa, o nome sobre todo nome. Ele é o Cristo, é o dono de todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele. Então ele recebeu a recompensa de ser fiel, que nós possamos assim também ser. E a gente finaliza a lição onde ele vai dizer: o poder humano não subsiste ante os desafios ministeriais. O poder que devemos buscar com todo o nosso coração é o poder de Deus, derramado pelo Espírito Santo. Este é um poder essencial para ensinar os irmãos a servir a Igreja de Cristo. Poder para servir é o poder de Deus. Busque em Deus, busque sabedoria para que a gente possa fazer o que Deus espera que a gente faça. E aí ele conclui dizendo: Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefo, mas quem anda na verdade entende que dela faz parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulo segundo o que ensina as Escrituras. Essa é a diferença. Destaque para os seus alunos: a gente precisa caminhar nesta terra e ser um discípulo que seja segundo as Escrituras, que faz a diferença. Não é o discípulo que pula, não é o discípulo que prega, não é o que se veste bem, não é o que se destaca, não é o que tem a conta mais gorda, o que tem as coisas melhores. Não é isso que é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é andar conforme as Escrituras esperam que a gente ande, cumprir o que a palavra do Senhor pede, abrir mão da nossa carne, dominar o nosso ser e viver para Cristo, viver da melhor maneira. É isso que a gente precisa buscar, porque naquele grande dia, esses serão os que serão salvos e buscam, porque ele diz: o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não há lugar para a carne, é o espírito e a verdade. Então destaque isso para os seus alunos, que Deus possa te abençoar, que nós possamos iniciar esse trimestre para a honra e glória do Senhor, que nós possamos melhorar mesmo. Se tudo que foi falado aqui, se você não está se encaixando, se lá naquela reflexão lá do início, você está se parecendo mais com Diótrefo do que com Gaio e com Demétrio, busca o Senhor, ainda é tempo. Destaque isso para o seu aluno, para que você deixe de ser Diótrefo e passe a ser Gaio e Demétrio, porque o grande dia está chegando, Jesus Cristo está voltando e a gente precisa estar pronto para ser levado como noivo. Então se destaque, pense, destaque isso para o seu aluno, peça para ele refletir. Ainda é tempo de mudar. Deus ainda está como Jesus, como advogado. Cristo ainda está como nosso advogado. Mas um grande dia ele virá como juiz. E aí não terá mais defesa, será só para executar a sentença. E aqueles que não estiverem lá
no livro da vida, servirão e beberão o cálice da ira do Senhor. Então que nós possamos entender e buscar a nossa caminhada cristã a cada dia, andar na verdade, buscar o referencial bíblico. Faça isso, meu. Dobre o teu joelho, peça ao Senhor, me mostra, Pai, se há em mim algum caminho mau, e guia-me para o caminho certo, me ajuda, me tira do erro, se revela a mim, olha a minha conduta, olha os meus relacionamentos, passa o teu filtro, passa o teu scanner em tudo que eu estou fazendo e vê se há em mim alguma coisa que não está te agradando e se revela, se fala, para que eu tenha tempo de mudar. Muitas das vezes Deus já está falando, colocando na nossa consciência as coisas erradas que a gente está fazendo e a gente tem ignorado veementemente. Mas ainda é tempo de mudar, ainda dá para aprender com Gaio e com Demétrio. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma boa aula nessa primeira lição, que nós possamos durante todo esse trimestre aprender muito com as Escrituras, com essa carta de João, que ele fez a terceira epístola de João. Amém? Que Deus te abençoe, boa aula, que o Espírito Santo te guie e te oriente para a honra e glória do Senhor. Amém?